Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Missão Josué, em Jardim América. Caso você esteja nos vendo em qualquer lugar do mundo, Assembleia de Deus, Missão Josué, em Jardim América, fica no município de Cariacica, estado do Espírito Santo, claro, Brasil. E hoje estamos para mais uma lição da nossa revista, que tem sido uma bênção, a nossa revista que fala sobre as promessas de Deus, e hoje com a participação especialíssima da minha querida esposa, pastora Cleude Belo, do nosso querido e muito digno pastor Jadilson e também da sua esposa, pastora Sheila. Eu, claro, quero ouvir uma saudação, dando suas primeiras considerações para você que está em casa. Deixa eu começar por aqui. Seja bem-vinda, minha linda esposa. Obrigada. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Desde já vou pedindo desculpa pela voz, que eu estou um pouquinho rouca. Essa semana foi uma semana bem gripada, mas graças a Deus até aqui o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado. Por isso estamos aqui. E é com muita alegria que estamos aqui, neste momento aqui, para falar dessa lição tão especial como o pastor acabou de falar, e as promessas de Deus. Como o Senhor tem falado conosco nesta revista. E, com certeza, as outras aulas, as outras lições que já foram ministradas, o Senhor tem falado conosco. Eu tenho certeza que a de hoje também não será diferente. Então, fique ligadinho aí para você ser abençoado em nome de Jesus. Também conosco o pastor Jadilson, suas considerações iniciais. A paz do Senhor a todos. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês para compartilhar mais uma vez uma lição muito importante para a vida espiritual nossa, né, que fala sobre coração. E se você manter você está sintonizado aqui nessa lição, você vai aprender que o coração precisa de um tratamento muito forte. E essa lição trata disso que vamos estar falando. Deus abençoe a todos. Amém. Querida pastora Sheila, também suas considerações iniciais. Pai, Senhor, para todos. Também feliz por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais da palavra do Senhor através da escola dominical, né? Obrigada. Amém. Então, a lição de hoje é a lição de número 7. A promessa de um coração novo. Para iniciarmos, como de costume, nós temos o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Eu gostaria de convidar nossa querida pastora Sheila para estar tanto lendo o nosso texto áureo, falando da verdade prática e também fazendo algumas considerações, tanto sobre o texto quanto sobre a verdade prática. A lição de hoje, a promessa de um coração novo, ela tem como texto áureo Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A verdade prática fala que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. E o que me chama a atenção aqui no texto áureo, né, nós estamos falando aqui de um coração novo. E no texto áureo aqui que está em Ezequiel, o que me chama a atenção é que o Senhor, através do profeta, ele fala assim: e tirarei o coração de pedra da vossa carne. E quando eu leio esse versículo, eu lembro que quando Deus deu as leis dele, através de Moisés, ele escreveu as leis na tábua de pedra. Ele escreveu na pedra. E quando eu li esse versículo, eu lembrei que as leis foram escritas, a princípio, na pedra.
né, os mandamentos do Senhor foram escritos na pedra, mas agora Deus está prometendo que iria dar a eles um coração de carne. Tirarei o coração de pedra de vocês. Então, aquilo que vinha do exterior para o interior do homem, agora Deus está dando uma nova promessa. Agora é diferente. Agora Ele está falando, agora vai ser vou tirar essa pedra de vocês. E agora eu vou colocar carne. Vai ser marcado na própria carne. Então, vai ser do interior para o exterior. Então, quando você vê agora a promessa de um coração novo, agora a promessa é escrita na carne. Agora, os mandamentos do Senhor, eles são escritos na carne. E aí, a gente entrando na verdade prática, que a gente leu Ezequiel 36, 26, se a gente for continuar lendo, a gente chega aqui em Ezequiel 36, 27, que fala bem assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A verdade prática fala que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus, que é o que diz aqui, ó, porei dentro de vós o meu espírito. Então, quando a gente tem um novo coração, o Espírito do Senhor, né, ele vai colocando a nossa nova vida de Cristo. Por isso que a gente fala que é nova criatura, porque através desse novo coração, o Espírito do Senhor tem habitação, porque agora é espiritual. O que antes era a lei que vinha do exterior e que o homem não compreendia muitas vezes, agora é espiritual, agora é uma nova criatura, uma nova criação. E aí, no final da verdade prática, fala bem assim: voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade, porque quando nós somos novas criaturas, nós temos vontade de fazer aquilo que Deus quer. Amém? E aí, para finalizar essa minha parte, tem o versículo 31, Ezequiel 36, 31, que fala assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E é isso que acontece quando a gente tem um coração novo, se torna nova criatura. Vem o arrependimento, porque quando a gente olha os nossos pecados, a gente sente nojo. A gente fala: como que eu não tinha essa mente renovada para entender que aquilo que eu fazia era uma coisa tão nojenta. Então, isso vem de um coração novo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de deixar Deus trabalhar no nosso coração, transformar o nosso coração, para que a gente possa ser também nova criatura. Nova criatura. Transformar o nosso coração, transformar a nossa mente para a glória de Deus. Amém? Uau, gente, ó, perceba que o negócio hoje vai ser quente. Isso aqui foi só o textual e a verdade prática. Prepare-se, porque temos hoje duas mulheres de Deus, e quando a gente tem mulheres assim, elas conseguem atingir os corações, e que Deus possa nos usar nessa escola bíblica, continuar nos usando, assim como bem foi introduzido pela nossa querida pastora Sheila. Neste momento, eu quero que você que está em casa fique com a leitura bíblica em classe. Logo após a leitura bíblica em classe, o pastor Jadilson vai estar falando, dando um pouco mais da introdução desta lição. Com vocês, a leitura bíblica em classe. Olá, amados, a paz. Enfim, entramos na lição número 7, promessas para um novo coração. Em seguida, vamos para a leitura em classe, que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo do 25 ao 29, e também Jeremias 31, do 31 ao 34. Romanos, capítulo 2, do 25 ao 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Pois se a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, ou pela letra, e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente,
nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e incircuncisão o que é do coração e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Pois naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais alguém o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Desejamos um excelente estudo bíblico e que Deus abençoe essa escola dominical. Muito bem, acabamos de ter a nossa leitura bíblica em classe e agora estamos aqui com o pastor Jadilson. Nos ajude aí, pastor, dê um pouco aí depois do textual, da verdade prática, depois da leitura bíblica em classe, o que podemos esperar, o que vamos ter nessa lição? Fique à vontade. Vamos chegar aqui na introdução. Vou ler aqui. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso, que ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. É interessante quando nós falamos sobre essa lição, né, a promessa de um coração novo, nós podemos observar que o coração, na parte física, ele tem uma definição, e para a parte espiritual também, a Bíblia vê e enxerga que o coração ele tem que ser espiritual e tem que ter coisa moral. E em cima disso, a lição também, quando você começa a estudar a lição, você observa que há muita recomendação que o autor coloca, que o coração precisa ser guardado. Por que o coração precisa ser guardado? Com a finalidade, porque tem que se tornar puro para chegar até a presença de Deus, né? Porque felizes são aqueles que deixam o coração puro, né? Se não tiver coração puro, você não tem como chegar até ele. Então, o que acontece? Então, tem essa questão também, que a questão que a nossa irmã Sheila colocou, que eu queria voltar aqui no texto áureo, né? Que vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, né? E tirarei o coração de pedra. Ou seja, o que Deus está falando aqui? É um presente. Nós que conhecemos esse coração, um coração que você tem que conhecer, se você não mudar, não deixar Deus transformar esse coração, a nossa vida vai ser destruída. Então, isso é um presente que Deus dá a cada um de nós. Se nós meditarmos profundamente nessa palavra, Deus tem que trocar. É interessante que Ele não vai restaurar. O coração é tão assim perverso, né, que Ele arranca, né? Ele não tem como ele transformar. É como se fosse uma peça de um carro. Se está danificado, tem que arrancar. E se tem que arrancar, coloca uma nova. E quando você coloca um coração novo, aí sim há a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, em cima dessas questões que estaremos analisando, né, a lição restante. Glória a Jesus. Pois bem, queridos, a nossa lição, ela está dividida em 3 partes, ou 3 tópicos. A primeira parte, ou o primeiro tópico, fala sobre o coração na perspectiva bíblica. O segundo tópico fala sobre o coração de quem está em Deus. E o terceiro tópico, promessa para o coração. Então, nós teremos 3 partes dessa lição, ou 3 tópicos, onde, a partir
de pensarmos sobre esses tópicos, compreenderemos o que Deus tem para nós em questão de promessa de um novo coração. Primeira coisa que precisa ser entendida, e já foi bem introduzida pelo pastor Jadilson, pela Sheila, é sobre o coração na perspectiva bíblica. Ora, a gente sabe que hoje, Cleude, Jadilson, Sheila, a gente sabe que hoje o coração é considerado um órgão, outro diz que é um músculo que bombeia o sangue. Então, se você for perguntar o que para as pessoas que estão aí fora, o que é coração? Eles vão dizer, o coração é um órgão, é um músculo que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala de coração, raramente ela está falando desse órgão, ou desse músculo, uns chamam de órgão, outros chamam de músculo, que bombeia sangue. Na maioria das vezes, quando a Bíblia fala coração, ela está falando do homem interior, do homem por dentro. O apóstolo Paulo, ele vai dividir o homem em duas partes. Homem exterior, que é o homem físico, com o homem interior, que é este homem, alma e espírito. Esse coração, o próprio comentarista da nossa revista, ele vai dizer que inclui mente, emoção e espírito. É a parte mental, é a parte emocional e a parte espiritual. Então, ora, na Bíblia você vai ouvir falando sobre Deus conhece a intenção do seu coração. Está dizendo intenção ali como parte mental. Deus conhece as intenções dos seus pensamentos. Mas vai dizer a intenção do coração. O coração ali é pensamento, é a parte mental. Ora, a Bíblia vai dizer, o coração está triste. Está se referindo a coração como parte emocional. Ora, a Bíblia vai dizer, o coração que busca a Deus. Então, está dizendo da parte espiritual. Então, preste atenção, anote você que está em casa, que na Bíblia você vai encontrar coração relacionado a pensamentos, a parte mental. Você vai encontrar coração na Bíblia relacionado às emoções. E você vai encontrar na Bíblia coração relacionado à parte espiritual do homem, a parte que busca Deus. Então, coração não é, na Bíblia, raramente é o músculo que bombeia o sangue. É essa parte do homem interior que busca Deus, é essa parte do homem interior que está clamando por Deus, que tem emoções, que tem pensamentos, não é mesmo, amor? Ou seja, não está falando do coração físico, né? Não está falando do coração exterior, do coração físico, está falando do coração interior, né? Como ele falou bem claro aqui, que às vezes, é bom ter essa explicação, essa clareza, porque às vezes as pessoas, quando escutam falar do coração, pensam logo no coração físico, né? O músculo lá que está movendo sangue, tal. E não é desse coração aqui que está falando do coração interno, do coração interior, né? Da alma, do emocional, do espiritual, mental. Está falando disso, por isso que é muito importante ter essa clareza aí, como fala no texto, né, como ele acabou de falar, o homem interior, alma e espírito, que constituiu o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. E é importante ter essa clareza, que às vezes as pessoas acabam fazendo confusão, falou coração, é o coração aqui, esse aqui que está batendo e pronto. E é bem mais profundo do que isso. Além disso, além da Bíblia definir o que é coração, a Bíblia vai falar, e o texto, a leitura bíblica em classe vai deixar claro, que hoje, nessa nova aliança, na antiga aliança, havia uma circuncisão física. O que era a circuncisão física? Foi uma aliança que Deus fez com Abraão e todos os seus descendentes, do sexo masculino, onde a pelinha do prepúcio era cortada. Então, todo judeu, todo descendente de Abraão tinha a pelinha do prepúcio cortada. Aquilo era uma aliança entre
Deus, Abraão e as suas descendências. Só que Deus vai trazer um convite para dizer, eu não quero marcar o físico. Eu não quero circuncidar o físico. Eu quero circuncidar é a sua alma, é o seu coração. E eu achei fantástico, se vocês quiserem até comentar, eu achei fantástico a fala da pastora Sheila, quando ela disse, no Antigo Testamento, buscava-se Deus e buscava-se agradar a Deus de fora para dentro. Mas agora, nessa nova aliança, nessa circuncisão do coração, é de dentro para fora. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama essa circuncisão que Jeremias profetizou, Paulo vem falando aos romanos, é a circuncisão do coração. É a vida voltada para Deus, nessa nova aliança. Pastor, como o senhor colocou aí, e também esse coração novo, podemos também identificar muitas coisas, mas o que me chama a atenção, quando o coração é novo, ele tem uma renovação espiritual. E você tendo uma renovação espiritual, aí você vai ter o quê? Uma sensibilidade a quem? A Deus. Glória a Deus. Por isso que é muito importante, a cada dia, a cada momento, limpar, buscar, né, uma forma, né, de como você limpa esse coração. É através da leitura, através da palavra. Verdade. E assim, eu também achei fantástico a fala da Sheila, quando ela diz sobre o coração de pedra sendo transformado em coração de carne. É interessante que eu só tinha... Olha, gente, como é importante a EBD e a troca de informação. Eu só tinha a visão do coração de pedra como algo duro, rígido, que Deus vai trocar por algo sensível. Só que a Sheila trouxe algo mais além. Não é só o coração de pedra por ser rígido, é o coração de pedra porque a lei foi dada na pedra. Foi cravado na pedra, coisa dura. Então, esse coração de pedra é de pedra porque a lei foi dada em pedra. E agora Deus está dizendo, eu quero fazer o seu coração de carne, é circuncidar ele, é marcar ele, é trazer para a nova aliança. É Paulo dizendo, a letra mata. Letra, queridos, não é letra de teologia, ok? Tem crente que diz assim, eu não estudo teologia, porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Não sabe nem interpretar o contexto. No contexto, a letra mata, o Espírito vivifica, Paulo está fazendo um paralelo entre a lei e a graça. A letra mata é a lei. O Espírito de graça vivifica. Então, nessa nova aliança, é muito mais além do que a lei que foi cravada em pedra, como bem disse Sheila. E sim, o Espírito renovado, o coração tocado por Deus. É bem interessante que quando fala trocar o coração de pedra por um coração de carne, é um exemplo bem básico, né? Quando você compra uma carne, a carne é fresca, né? Ela está macia, ela está sensível. E quando o Senhor faz essa comparação, é tirar o coração de pedra, é trocar esse coração de pedra, esse coração duro, por um coração de carne, um coração sensível, um coração quebrantado, um coração amolecido diante de mim, na minha presença. E eu acho muito interessante quando a revista fala a circuncisão do coração, que é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai se esse coração não passar por essa circuncisão. É impossível. Aí, em João, capítulo 3, no versículo 3 a 8, diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, todo que é nascido do Espírito. Olha, Nicodemos, ele entendeu, ele estava entendendo, não, eu vou voltar para a barriga de minha mãe? Como isso? Eu já estou adulto, eu vou voltar para a barriga de minha mãe e vou nascer de novo? Não, o Senhor falou assim, não é esse nascimento físico, eu estou falando do nascimento espiritual. É se tornar um novo homem. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, aí é onde faz eu me lembrar de que é do primeiro amor, né? Que geralmente quando a pessoa ela aceita Jesus, é sensível, tudo é novo, tudo é lindo, você tem aquele relacionamento, você quer buscar mais, aquela sensibilidade à presença do Senhor. Ali ela está vivendo o primeiro amor, está vivendo o novo nascimento. E é desse novo nascimento, o Senhor fala bem claro, ó, se você não viver essa circuncisão de coração, relacionamento com o Senhor, é impossível você viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo, porque tudo começa na nossa sensibilidade, no nosso quebrantamento. Então, para você ter esse relacionamento, para você ter essa intimidade, você precisa passar por essa circuncisão de coração, ter esse quebrantamento. Hein, pastor? Quando nós falamos assim, coração de pedra e coração de carne, tem duas definições. Coração de pedra é aquele que representa uma morte espiritual, porque nós sabemos que aquele coração de pedra é aquilo que é rebelde àquilo que Deus quer fazer no coração dele. Né? Nós sabemos que o pecado ele vem originando dentro do coração, é o coração de pedra, não deixa que a palavra venha transformar a vida dele. E o coração de carne representa uma vida espiritual de cada um de nós. Como essa vida? Em obediência, e você começa, então, a dar uma abertura para quem? Para o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? Porque acontece, vamos supor, tem uma pedra, você consegue furar a pedra? Agora, se você chegar no chão, na terra, você consegue furar, abrir um buraco. Por isso que a palavra fala, escondi a tua palavra no meu coração para o quê? Não pecar. Só isso vai acontecer quando? No coração de carne. Há uma diferença muito grande, que o coração de pedra é o quê? Ele é morte espiritual. E o coração de carne representa uma vida espiritual aonde Deus vai trabalhar. Uau! Gente, nós estamos no primeiro tópico da nossa revista, falando sobre a perspectiva bíblica para o coração, para você entender qual é a visão que a Bíblia fala sobre o coração. Tivemos a visão bíblica sobre o coração, a questão da circuncisão do coração tem a ver com esta marca no homem interior, que acontece no homem interior, e esse novo coração que a Bíblia nos apresenta a partir do momento que nós nos rendemos a Deus. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse primeiro tópico, ou podemos passar para o segundo? Eu só quero falar aqui, só para fechar aqui o que você falou, não é mais uma marca física, né? E se você parar bem para analisar, é algo que nos chama a atenção. Não é mais, irmã Sheila, uma marca física, é uma marca espiritual interna. O Espírito Santo agora marcou o meu coração, marcou o seu, marcou o do pastor, marcou o dela. Nós somos marcados. Não é mais uma marca física que você olha e vai ver uma cicatriz, uma marca no meu corpo. É uma marca interna. E que nós temos que sempre lembrar que nós temos essa marca. E que quando nós lembramos dessa marca, eu tenho que voltar, eu tenho que ser sensível, eu tenho que me derramar, porque eu não é mais uma marca física, eu tenho uma marca interna no meu coração, porque o Espírito Santo ele me marcou. E nós não podemos esquecer disso, que nós temos essa marca. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, deixa o seu like, é importante. Se você está sendo abençoado por este conteúdo, volto a dizer, é algo novo que a nossa igreja está fazendo. Estamos ainda em fase de adaptação, de melhoria, mas todos nós que estamos aqui estamos fazendo o melhor
para lhe entregar um conteúdo de qualidade. Então, não deixe de dar o seu like, de dar a sua curtida. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. E, claro, é importantíssimo, deixe o seu comentário aqui sobre o que você está recebendo aí em casa sobre esta lição. Nós agora vamos para o tópico 2, ou a segunda parte da nossa revista, que é o coração de quem está em Deus. Já falamos sobre a perspectiva bíblica do coração, o coração na perspectiva bíblica. E agora, a segunda parte da nossa revista, o coração de quem está em Deus. O que podemos aprender disso, pastor Jadilson, pastora Sheila, pastora Cleude? O que podemos aprender desse segundo tópico? Deixa eu começar aqui. Esse segundo tópico é um tópico muito profundo, né? Eu vou deixar aqui uma palavra aqui para você saber o que é o coração. Ó, em Mateus, capítulo 15, versículo 19, assim diz a palavra do Senhor: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e as mentiras e as calúnias. Então, o que podemos observar? Esse é o que? É a condição natural que ele tem. E ainda o que? Ele é enganoso. Então, diante essa questão aqui, quando nós colocamos, apresentamos, né, a Bíblia mesmo fala, apresenta essa condições da condição do nosso coração. Então, em cima desse tópico 2, né, que fala aqui, um coração inclinado para Deus. Tem uma palavra que me chama muita atenção aqui, regeneração. O que é regeneração? Regeneração é um nascimento. Regeneração é um coração novo. Se a palavra falou que o coração é isso, então, o que acontece? A regeneração é algo que nós temos que buscar a cada dia e a cada momento. Nesse tópico aqui, o coração de quem está em Deus. É muito importante, como o pastor Jadilson falou, e é muito perigoso, e nós temos que prestar bastante atenção numa palavra que tem aqui, que está falando bem assim. Ele passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Como a pastora Cleide falou aqui, falou sobre Nicodemos. Jesus estava tentando mostrar para Nicodemos o que era o nascer de novo, qual era a necessidade que ele deveria ter, que deveria ser espiritual. Nicodemos estava tentando levar para o lado material. Mas como que eu, grande, velho, vou nascer do ventre da minha mãe de novo? Jesus estava mostrando para ele que a necessidade dele era espiritual. E aí, aqui na nossa revista, cita o versículo de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o perigo, porque Jesus está falando assim, aquele que não nascer de novo não vai para o céu, querido. Então, quando a pessoa ela se diz convertida, mas ela acha que ela não precisa mudar, ela está correndo um grande risco de não ser salva, de não ir para o céu. E quando eu falo não ir para o céu, ela está correndo um grande risco de ir para o inferno. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos próprios pensamentos, com o engano do nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente acha, né, tem essa vaidade de achar que nós não precisamos de mudança, de que nós não precisamos de um novo nascimento. E isso é diário, porque muitas vezes a gente acha que está tão bem que a gente não vê que a gente está caindo na nossa própria vaidade, nosso próprio orgulho. Então, nós temos que reconhecer isso o tempo todo e ter muito cuidado, porque Jesus diz que aquele que não nascer de novo, a palavra do Senhor diz que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso é muito sério. E é interessante o que você está falando, que só vai ter esse entendimento quem nascer de novo. Exatamente. Até aqui, Nicodemos não estava entendendo. Não. Porque ele não sabia o que era, ele não tinha nascido de novo, ele não estava tendo esse relacionamento. Você só tem um relacionamento, só tem essa intimidade quando você nasce de novo. E para você, como que você vai entender as coisas espirituais se você não ter esse nascimento?
Né? E o Senhor, ele é bem claro com Nicodemo, você precisa nascer de novo. Eu não estou falando do nascimento físico, eu estou falando do nascimento espiritual, para você ter o relacionamento, para você ter sensibilidade ao Senhor, para você se quebrantar, para você alcançar intimidade profunda com o Espírito Santo, é necessário o nascimento de novo. Não é só chegar e vir aos cultos nos domingos, não é só vir aos cultos nas quarta-feiras. Eu vou lá para a escola bíblica dominical de manhã, porque o pastor, senão ele vai ficar cobrando, porque o pastor falou que é para ir e tal. Não, não, eu quero ir porque eu quero a cada dia nascer de novo, eu quero conhecer esse Deus que traz um novo nascimento, eu quero alcançar essa intimidade, eu quero ter esse relacionamento. Mas para você ter esse entendimento, você tem que passar pelo nascimento. Nascer de novo. É importante a gente lembrar da lição retrasada. A lição passada foi sobre promessa de cura. A lição retrasada que foi promessa de salvação. Por quê? Porque a salvação e o coração novo está no mesmo patamar. Por quê? A salvação envolve 3 coisas que a gente estudou lá na lição 5. A salvação envolve regeneração, justificação, regeneração e santificação. Não foi isso que a gente estudou na lição 5? Justificação, regeneração e santificação. Aí agora o tema regeneração volta na lição 7. Para dizer, olha, o coração do homem já nasceu no pecado. O homem não é pecador porque peca. Anote isso. O homem peca porque é pecador. Eu vou repetir. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Ou seja, teologicamente falando, eu não me torno pecador, o ser humano não se torna pecador por cometer pecado. Na verdade, ele comete pecado porque já nasceu com uma natureza pecaminosa. Então, o homem não é pecador porque peca, o homem peca porque é pecador. Então, o coração do homem já nasceu voltado para o diabo, voltado para o pecado. Essa regeneração, a palavra regenerar é gerar de novo. Como bem disse o pastor, já disse logo no comecinho, junto com a Sheila. Ele disse, você pega uma peça do carro, arranca ela e coloca uma peça nova. Deus não vai pegar o coração do homem e restaurar. Não é restaurar. Vou dar uma melhorada aqui no coração. Não, é regenerar, é fazer nascer outro coração. É regenerar, é gerar de novo. Por isso que é promessa de um coração novo. O coração antigo, Deus vai arrancar aquele coração de pedra e vai colocar um coração novo, que só é gerado pelo Espírito Santo. Quem faz esse processo de regeneração é o Espírito Santo. É interessante quando a Sheila falou, né, que o coração é enganoso, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, fala, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane, tanto como ele está doente demais para ser curado. Né? Então, o que acontece? O coração é enganoso. E só vai ser enganoso quando você dá espaço para o inimigo. Mas quando você não dá espaço para o inimigo, você buscar a presença do Espírito Santo, você vai deixar de ser enganado e vai entender que que Deus quer colocar uma verdade dentro dele. Aleluia. Conhecereis a verdade o libertará. Por quê? Através dessa regeneração, Deus quer que o povo seja regenerado. Por quê? Porque Deus quer ser adorado por cada um de nós. Então, é muito importante pensar nessa questão, né? Quer ser adorado, quer ser louvado, e que nós podemos entender, né, que é uma guerra espiritual muito grande. E nós só vencemos essa guerra espiritual através da palavra de Deus. As pessoas até entram em confusão, pastor, o senhor explicou muito bem explicado, as pessoas até entram em confusão porque, pastor, ora a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ora a Bíblia diz para a gente ouvir o nosso coração. Afinal de contas, é enganoso, não é? Ouve o coração, não é? É simples a resposta. A resposta é que o coração do homem
é enganoso porque nasceu pecador. Agora, quando o Espírito Santo regenera este coração e habita neste coração, ele já não ouve mais o coração pecador, ele ouve o Espírito falando no seu homem interior. É o Espírito que fala nesse novo coração. E por que isso acontece? Aqui na lição fala tem uma parte que fala bem assim: assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito. Então, como que a gente vai saber se esse coração foi regenerado? Porque a pessoa ela começa a pensar nas coisas, mais nas coisas espirituais do que nas coisas da carne. Em Romanos, capítulo 8, versículo 5, fala bem assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, ficam pensando o tempo todo nas coisas carnais. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então como que eu sei que eu tenho o coração regenerado? Por quê? Porque meu pensamento não vive pensando nas coisas da carne, não vive se enganando, não vive achando normal aquilo que a Bíblia condena, não vive achando, não tem nada a ver aquilo que Deus já disse que tem, sim, que pode te condenar. O coração regenerado, ele tende a se inclinar para o Espírito, para as coisas espirituais. Agora, o coração que não foi regenerado ainda, ele tende a se inclinar para as coisas do mundo. Ele tende a se inclinar para as coisas carnais, que é isso que Romanos está falando aqui. E quando você tem esse coração regenerado, é onde entra o discernimento de espírito, que foi o que meu bem, né, falou. Que o coração é enganoso, né, que muitos, às vezes, ficam confusos com isso. Mas quando você está em Cristo, quando você alcançou esse novo coração, quando você tem um coração regenerado no Senhor, você tem discernimento. Né? Você vai saber o que dá, o que não é, se aquilo é do Senhor, se é aquilo que está no seu coração. Você vai ter o discernimento. Então, por isso a importância do novo coração, a importância de você ter um coração regenerado no Senhor. A gente está vocês estão falando no subtópico, subtópico 1 ainda, né? Ou não está seguindo assim essa... Então, depois, quando chegar... Pode falar do 2? Não, é que eu ia falar do subtópico 3, do 2 aí, o 3. Ah, tá. Sei que você ia falar do subtópico 2. Não, eu ia falar do 3, mas podem falar... Pode falar. Pronto. Só no finalzinho que está assim, na revista. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Aí, em Romanos 12, 2, que eu acho muito importante essa palavra, que fala assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, foi o que a pastora estava falando, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que aí você não vai, quando você tem um coração regenerado, a palavra é bem clara, você não vive mais nos padrões deste mundo. Você não vive mais nos padrões do mundo, você vive ali para o Senhor. E aí, quando a palavra deixa bem claro, você não vive nos padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforma pela renovação da mente. Sua mente é transformada, seu pensamento é transformado, seu coração é transformado, seus desejos, o que você pensa, o que você deseja, tudo é transformado, porque você passou por, você está tendo agora um coração regenerado no Senhor Jesus. Aqui, a irmã leu na onde mesmo? Romanos 12, 2. É de Deus, tá? Que eu li também a mesma coisa. Ó. Em Ezequiel agora, ó, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Eu lhes darei um coração novo, uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração humano, obediente. Porque você só vai ser obediente quando você passar para esse novo nascimento. Aleluia. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente
a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus dele. Glória a Deus. Ou seja, Deus promete transformar o coração e renovar a vida espiritual do crente. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. É tremendo. Aleluia. Olha, a Bíblia vai dizer sobre o coração. Eu lembrei desse texto que eu vou falar agora exatamente porque o comentarista colocou a seguinte frase: Deus vê o coração. E aí eu lembrei logo de Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé e foi passando aqueles jovens, lindos, bonitos, mais velhos, e Deus falou para Davi, Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então entenda que Deus conhece o seu coração, Deus sabe que o coração do homem é pecador e Deus veio para regenerar este coração pecador. Posso falar? Pode. Moço, só deixar uma coisa, essa parte aqui, Deus vê o coração, é uma frase que você escuta muito, né? Principalmente aí fora. E é onde a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, algumas pessoas usam dessa frase, Deus vê o coração, para andar de qualquer forma, para não passar a ser regenerado, para não ser regenerado, para não passar por uma transformação. Ah, fulano, mas faz assim, muda isso. Não, Deus olha o meu coração. Mas por que você não foi para a escola bíblica? Por que você não participou do estudo, não foi para o culto? Deus sabe, Ele olha o meu coração, Ele vê o meu... E acaba usando, apoiando nessa desculpa, nessa frase, Deus vê o coração. E é bom deixar isso claro, que não é assim, gente. Deus vê o coração, sim, mas Deus quer um coração transformado, um coração regenerado de verdade, um coração inclinado para Ele, um coração quebrantado, sensível, um coração que realmente passou por uma transformação. Então, não vamos nos apoiar nessa frase e usar essa frase como desculpa. Deus vê o coração e andar de qualquer forma. Deus vê o coração, mas Ele vê e quer ver um coração regenerado, transformado. Até eu acho porque... que essa desculpa, eu acho que essa desculpa é uma das piores que tem. Sabe por quê? Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele já dizia o seguinte, ele tinha uma frase, ele dizia assim, ó, eu sou pior do que você pensa. Era a frase de Spurgeon, príncipe dos pregadores. Deus conhece meu coração, tão conhece meu coração, que Ele sabe que se não fosse o Espírito Santo trabalhando no meu coração não tem nada que presta. Só tem porque o Espírito me deu um novo coração. O Espírito trabalha no meu coração. E aí, requer que este novo coração que o Espírito Santo me deu, esteja, como foi falado logo no início, constantemente alimentado pela palavra de Deus. Então, se não for constantemente alimentado pela palavra de Deus, o coração vai se desfazendo, vai perdendo a regeneração dada pelo Espírito Santo. A pastora Sheila ia falar alguma coisa? Sobre isso que ela falou, só para completar, até porque a gente tem que ter nosso coração regenerado, Deus trabalha no nosso coração, mas isso tem que, né, aparecer no nosso exterior, no nosso comportamento, gerando frutos, né? E é interessante que as pessoas realmente falam isso, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, Deus vê o coração. Porque aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Aí fala assim, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Só que existe um contexto aqui, porque se a gente for ver a história de Samuel... Se a gente for observar a personalidade dele, ele tinha uma inclinação para observar a aparência das pessoas. Quando Samuel vê Saul, você pode ver que ele olha a aparência de Saul, ele vê o biotipo físico de Saul, ele vê a altura, porque Saul se destacava em altura. Aí, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, quando o irmão de Davi chega, Eliabe, ele vê aquele mesma coisa, ele olha a aparência e no coração dele já fala assim, certamente esse é ungido do Senhor. Aí o Senhor fala, opa, não. Por que o Senhor falou com Samuel aquilo ali? Ele falou com Samuel porque o Senhor conhecia o coração de Samuel.
Ele conhecia que Samuel ele tinha essa inclinação de olhar para a aparência das pessoas. Samuel, se fosse ele a fazer a escolha, ele ia escolher pela aparência. Mas Deus fala justamente para ele. Deus, na verdade, ali estava chamando a atenção dele, falando, Samuel, você olha a aparência. Deus ainda fala bem assim, ó, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque era justamente o que Samuel olhava. Foi justamente o que Samuel viu em Saul, foi justamente o que Samuel viu em Eliabe e nos outros irmãos de Davi. Então, Deus estava ali, quando Deus fala isso, ele está chamando a atenção de Samuel. Aí Deus continua e fala bem assim, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, ali existe um contexto para essa frase. A pessoa não pode usar ela de forma errada. Ali, Deus estava chamando a atenção de Samuel para a inclinação que ele tinha, para o costume que ele tinha de olhar para a aparência das pessoas. É interessante aqui, quando nós podemos catalogar aquilo que foi falado aqui sobre a questão do Deus ver, nós podemos colocar uma outra frase. Deus olha para o coração. Há uma diferença muito grande. Quando Deus vê e quando Deus olha. Né? Então, muitas vezes a pessoa olha para você e vai julgar você pela sua aparência, se você é bonito, se você é forte, se você é grande. Mas Deus, Ele olha o coração do homem, o que está lá dentro. O que Ele olha? O caráter da pessoa. É isso que Deus olhou dentro de Davi. Então, o que Deus valorizou no coração de Davi? Ele valorizou o quê? Moralidade, integridade e espiritualidade. Porque se você for uma pessoa fiel, Deus vai te abençoar. Né? Porque o cair do homem é vontade de Deus. Todos nós temos falhas. Mas o que eu observo aqui também, quando Deus dá essa repreensão a Samuel, ele está falando assim, opa, eu vou além disso, eu vou ver o caráter de cada um de vocês. Glória a Deus. Queridos, vamos agora, tá bom demais, não tá não? Glória a Deus por tudo isso. Vamos agora para o tópico 3 da nossa revista, Promessas para o Coração. Tem muitas promessas para o coração, mas o nosso comentarista aqui trouxe pelo menos 3 promessas para o coração, embora tem muitas promessas. O que podemos falar sobre isso, pastora Cleude Belo? Promessas para o coração. O subtópico aí, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças. Isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus 5, 1 ao 9. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais. Gente, isso aqui me chamou muita atenção. Quando fala que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais. Sabe por quê? Isso aqui me chama muita atenção. Porque, tipo assim, é normal, se você conseguir uma casa própria, você ficar feliz. É normal. Você consegue o carro, você ficar feliz. Você conseguir entrar na faculdade, fazer aquele curso dos seus sonhos, você vai ficar feliz. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Agora, quando você tem o Cristo, você tem a felicidade em Cristo, independente do carro, independente da casa, independente da faculdade, independente do emprego, dos sonhos, da empresa que eu queria abrir, isso me trouxe felicidade, mas ainda eu tendo isso ou não, eu sou feliz porque a minha felicidade está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você já viu aquelas pessoas que, às vezes, você vai visitar uma pessoa no hospital, né, tá ali, e às vezes você sai visitado pelaquela pessoa? Já aconteceu isso? De você ir visitar uma pessoa enferma, uma pessoa que às vezes assim está assim, na beira da morte, e você sai visitada pelaquela pessoa. Porque mesmo na situação que ela se encontra, de enfermidade, de doença, mas ela está feliz, porque ela conhece o Deus que ela serve.
porque ela sabe quem ela é em Cristo Jesus, independente da circunstância, independente do momento que eu estou vivendo, mas eu sou feliz. É dessa felicidade que está falando aqui. É desse coração feliz que está falando aqui. Não é se encontrar em coisas materiais, mas é em praticar aquilo que agrada em Deus. Aí, eu quero ler aqui rapidamente, em Provérbios 17, 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os olhos. Ei, quando você tem um coração alegre, meu bem, quando você, pastor, pastora, quando você tem o público, todos aqui que estão nos assistindo, quando você tem um coração alegre, feliz em Jesus, mesmo no momento de enfermidade, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dificuldade, eu estou passando por esse momento de dor, eu estou passando por esse momento de luta, eu estou passando por esse momento de dificuldade, mas eu continuo feliz, porque eu sei quem está no meu coração, eu sei quem regenerou o meu coração, eu sei quem está na minha vida, Glória eu conheço a minha identidade. E aí é onde eu entro, como é importante você conhecer a sua identidade. Quem é você em Cristo? Porque quando você conhece a sua identidade, pastor, quando você sabe quem você é em Cristo, meu bem, independente da luta, mas nada vai tirar a alegria do meu coração, nada vai tirar a felicidade do meu coração, mesmo se o adversário se levanta, ele tenta tirar a minha alegria, mas eu continuo alegre, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, isso me chama muita atenção. Também eu quero aqui rapidamente ler em João capítulo 16. João 16, 20. Em verdade, lhe digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Pode passar por momento de tristeza, sim. Vai passar por momento de dificuldade, sim. Vai passar por momento de luta, sim. Mas pode até chorar, pode até se angustiar, pastora. Mas a tristeza, essa angústia vai passar e vai se transformar em alegria. Glória a Deus. Então, não procure se apegar aos bens materiais, às coisas dessa terra, para trazer alegria para o teu coração. Tudo que nós compramos, que nós conquistamos aqui nessa terra, nos alegra, é normal. Mas a nossa maior alegria é o Senhor Jesus. A nossa maior alegria é de saber que um dia o Senhor Jesus virá buscar nós, buscar a igreja desse. Isso que tem que ser a nossa principal alegria. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Receba aí. Só para... É Cleide, né? Cleude. Cleude, né? Pastora Cleude. Quando a senhora estava falando, eu senti a presença do Espírito Santo muito forte em nosso meio. Glória a Deus. Tenta se conter, né? Porque está sendo filmado. Mas quando nós falamos sobre a presença do Espírito Santo, é algo muito forte. Glória a Deus. E principalmente na vida do crente. Porque a alegria do crente é saber que o Espírito Santo habita dentro dele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Por meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós, amém? Glória a Deus. Aleluia. Guarde esse precioso tesouro Glória a Deus. que foi entregue a você. Amém? Glória a Deus. O que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Você pode chorar, pode ficar triste, mas Ele deixou um consolador para cada um de nós. Glória a Deus. Ele deixou um consolador. Naquele momento mais difícil que você passa, né? Mas você tem aquele momento de entrar no seu quarto, ajoelhar, buscar a presença desse tesouro que dá somente àqueles que crêem nele. Aleluia! Glória.
Glória a Deus. Enfermidade vem, dificuldade vem. Eu aprendi isso quando vim para Jesus. A tristeza vem, mas nós sabemos a quem recorrer, ao poderoso Deus, quando nós buscamos socorro, quando você entende que há um Espírito Santo, que Ele é uma pessoa, que está dentro de nós, a tristeza tem que ir embora. Amém? A gente, corroborando com o que vocês estão falando, há um equívoco teológico enorme que é cometido nos púlpitos de algumas igrejas. Eu já vi alguns pregadores falarem que o crente não é feliz. Eu já ouvi isso. O pregador dizer, crente não é feliz, a Bíblia não fala de felicidade, a Bíblia fala de alegria. Felicidade tem o mundo e o crente tem alegria. Meu Deus do céu, não fala isso não, pregador. Como é que você diz que a Bíblia não fala de felicidade? A expressão bem-aventurado significa o quê? Feliz é. A expressão, se você não sabia, fique sabendo agora. Toda vez que você vê a expressão na Bíblia, bem-aventurado, a expressão bem-aventurado significa feliz é ou felicidade tem. E o pastor trouxe algo muito importante que explica muito bem isso. Significa que crente nunca vai sentir tristeza? Nunca o crente vai sentir tristeza? Vai. Só com uma coisa aí, juntando com o que a Cleude falou e o que o pastor Jadilson falou, juntando as duas coisas, é que eu posso estar, mas não significa que eu sou. Então, ser feliz, o mundo pode ter momentos de felicidades, mas são apenas momentos, são passageiros. Felicidade não é um momento na minha vida, felicidade é a minha identidade, porque eu tenho o Espírito Santo, que foi dito aí. O Espírito Santo me dá uma identidade de bem-aventurado. O Espírito Santo faz o meu coração ser um coração feliz. Então, eu posso até estar triste, mas eu sou feliz, porque a tristeza é um estado, felicidade é a minha identidade. Eu tenho o Espírito Santo, e esse Espírito Santo me faz ser feliz. Então, nunca confunde. Você pode estar. Deus está aqui nessa aula. Nós estamos aqui gravando para vocês, sentindo a presença de Deus aqui. E eu espero que vocês estejam recebendo a presença de Deus aí na casa de vocês. Você pode estar passando por um momento difícil, mas o que você está não muda quem você é. E você é, em Cristo Jesus, uma nova criatura com um novo coração. Só para fechar aqui, né, nós estamos falando de um coração feliz. A verdadeira alegria não vem de coisas materiais, como foi falado, não é isso? Mas vem da eternidade e vem das promessas de Deus. Espírito Santo é uma promessa de Deus. Quando eu estou triste, eu penso na eternidade. Aí eu me alegro, que eu sei que vou estar com Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Né? Lá vamos viver com o Senhor. Então, é uma alegria muito grande, né? Que o mundo não pode sufocar, não pode roubar a alegria que nós temos. Pensar na eternidade e pensar no Espírito Santo é promessa que Deus tem para nossas vidas. Né? Aleluia. Glória a Deus. Então, eis aqui a promessa para o coração. Falamos sobre o coração feliz, coração cheio de amor. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque além de nós termos o coração feliz, também temos um coração cheio de amor. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de amor. E ainda a própria leitura, o próprio comentário da revista diz que o Espírito Santo no coração do crente é o nosso penhor. O que é penhorar? É dar como garantia, como bem falou o pastor Jadilson aqui, nós estamos esperando a vinda do nosso Senhor. E ele disse, eu vou voltar para vos buscar. E eu vou dar um penhor, vou penhorar, vou dar garantia. A garantia é, vocês têm no coração de vocês o Espírito Santo que foi derramado. E nesse penhor aí do Espírito Santo, eu quero ler aqui em Efésios 1:13, que diz assim, ó,
Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Queridos, quando você vê, você tem um coração feliz, porque você teve o coração regenerado em Cristo Jesus. Quando você tem um coração regenerado, você tem essa felicidade, você tem um coração cheio de amor. E se você tem um coração feliz, cheio de amor, você tem o penhor do Espírito Santo no teu coração. E ele selou, é o selo que você tem da tua alegria, da tua felicidade, de você ter um coração cheio de amor, independente da situação que você se encontra, independente da situação que você passa, você tem o Espírito Santo. É promessa do Senhor que você tem, é a promessa que nos garante essa alegria, essa felicidade, essa presença, esse cuidado dele, que você tem essa presença, né? E fala assim, portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja, ou seja, o Senhor não vai te ficar devendo nada a você. Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez à igreja. Então, creia que o Senhor é contigo, é promessa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, tá muito bom demais, mas temos que caminhar para o fim. Nós estudamos nesse domingo sobre a promessa de um novo coração, falamos sobre o coração na perspectiva bíblica, sobre o coração de quem está em Deus e, finalmente, agora, terminando, falando sobre as promessas para o coração. Promessa de um coração feliz, promessa de um coração cheio de amor e a promessa de o Espírito Santo como penhor em nosso coração. Nós vamos caminhar para o fim, mas eu quero deixar aqui que cada um faça suas considerações finais. Se tem mais alguma coisa a acrescentar que não foi acrescentada, aproveite este momento e faça. Começar com o nosso querido pastor Jadilson. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Você que ouviu essa palavra, esse estudo, que você possa, junto com nós, colocar em prática, né? E guardar o seu coração e vigiar, porque se nós deixarmos ele sem o alimento da palavra, nós podemos perder e vamos perder aquele momento tão esperado que é se encontrar com o Senhor. Se cuida, porque o coração ele é enganoso, mas Deus deixou o Espírito Santo para transformar esse coração de pedra em carne. Glória a Deus. Pastora Sheila. Só para... Deus me deu uma palavra, a irmã Cleide estava falando sobre tristeza, e se você se sente, né, depois de ouvir essa mensagem nessa manhã, nesse vídeo, se você se sente desanimado, né, enfraquecido, às vezes tem vontade de vir para a igreja, mas se sente tão fraco, não encontra forças. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, se você está desanimado, procura em Jesus. Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós falamos tanto sobre coração nessa live, né, nesse vídeo, e Jesus está falando: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, porque aí você vai achar descanso, você vai achar exatamente aquilo que você está precisando, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. Glória. Tantas pessoas estão carregando tanto peso emocional, né? Estão carregando tanto peso nas costas, que às vezes até a doença física vem. Mas lembre-se, aprenda de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração, porque seu jugo é suave e seu fardo é leve. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Cleude, suas considerações finais. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero te falar que o Senhor, Ele tem coração novo para você. O Senhor, Ele tem um coração regenerado. O Senhor, Ele quer curar o seu coração. O Senhor, Ele quer curar a sua alma. Se o seu coração está ferido, está angustiado, e você fala assim, algo aconteceu na tua caminhada, no decorrer da tua vida, e o teu coração está como um coração de pedra. Nós não estamos aqui para lhe julgar, mas estamos aqui para lhe dizer que o Senhor quer tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração sarado, um coração livre de toda dor, porque até aqui tem trazido angústia para você, tem trazido dor para a tua alma, tem te abatido, tem feito você pensar em desistir. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem achado que não tem mais jeito para você? Quantas vezes você tem pensado, eu gostaria de voltar até aquele coração que eu tinha antes, mas aconteceu, algumas coisas no decorrer da minha vida, da minha caminhada, e foi endurecendo, foi fechando o meu coração, e eu até tento abrir, mas eu não consigo, mas o Espírito Santo fala contigo assim, ó, entrega o teu coração nas minhas mãos, apenas entrega o teu coração, que é Ele que vai arrancar a pedra, que é Ele que vai limpar, que é Ele que vai sarar, que é Ele que vai curar, que é Ele que vai libertar, que é Ele que vai transformar, é Ele que vai mudar o teu coração e vai te entregar um coração novinho, e o coração novo que Ele tem para você não é um coração de sangramento, não é um coração de dor, não é um coração de angústia, não é um coração de ferida, mas é um coração regenerado, é um coração regenerado, é um coração sarado, é um coração curado, um coração liberto, um coração livre de toda dor, de todo peso, de toda a escuridão. Ele tem coração novo, que você possa receber esse coração novo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o teu coração. Glória a Deus. Isso é EBD assembleano, meus irmãos. Assembleano. EBD da Assembleia de Deus é desse jeito. Receba aí, você que está em casa, essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar domingo que vem. Eu ia pedir até para a gente orar, mas depois dessa palavra profética, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Você já recebeu a bênção de Deus aí na sua casa. Lembrando que dia 30 de novembro, nós temos o Acelere. Vai ser um dia todo de Bíblia aqui nessa igreja. Se você não fez sua inscrição ainda, faça sua inscrição. E hoje à noite temos culto da família. Temos uma programação toda especial para a família e você não pode ficar de fora. Venha, participe desse culto da família aqui conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até, mais uma vez, agradecer a todos que participaram conosco, o pastor Jadilson, pastora Sheila, pastora Cleude, eu que estou aqui colaborando com vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem, em nome de Jesus.